Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. São muitas as classificações dos sonhos. Uma delas simplesmente põe um rótulo sobre um sonho que pode ser explicado de modo mais simples pela teoria de uma escola em particular. Logo, temos sonhos freudianos, como os de realização de desejos, por exemplo. Sonhos junguianos, nos quais aparecem símbolos arquetípicos. Sonhos adlerianos, que revelam o sistema de crenças específico do sonhador, sua lógica, preconceitos e erros, e assim por diante. Mas esse tipo de classificação parece bem arbitrário e ambíguo. Será possível para a nova ciência dentro da consciência explorada neste livro levar a uma classificação dos sonhos sem ambiguidades? A resposta é sim. Em sua maioria, os sonhos podem ser melhor analisados e compreendidos considerando nossos 5 corpos: o físico, o corpo de energia ou vital, o mental, o supramental e o estático. 1. Sonhos do corpo físico. São os chamados sonhos de resíduos do dia do corpo físico, no qual a lembrança do físico desempenha um papel no sonho. 2. Sonhos do corpo vital. São pesadelos nos quais a qualidade dominante é uma forte emoção, como o medo. 3. Sonhos do corpo mental. São aqueles nos quais o significado dos símbolos predomina e não sua sintaxe ou contexto, como os sonhos com gravidez ou voo. Muitos sonhos recorrentes, mas não pesadelos, fazem parte desta categoria. Estes sonhos nos falam de nossa vida de significados, a saga contínua de nossa mente. 4. Sonhos supramentais. São os que contêm símbolos universais objetivos, arquétipos e junguianos. Estes sonhos nos revelam a exploração e o desenrolar contínuo dos temas arquetípicos de nossas vidas. 5. Sonhos do corpo estático. São raros, nos quais os assuntos do físico, do vital, do mental e até do supramental são transcendidos. O sonhador acorda com uma profunda sensação de êxtase, ancorado na existência. Aqui, o corpo dominante envolvido é o corpo de êxtase ilimitado, aquilo que temos de eterno. No entanto, um aviso. Às vezes, os sonhos atuam simultaneamente em mais de um nível. Sonhos sexuais, por exemplo, têm não somente a tipologia dos sonhos físicos, como também a do corpo de energia, a energia sexual. Sonhos criativos extraem um problema da vida física, os símbolos representam o que são e usam imagens arquetípicas para sugerir a solução. Agora, vamos ilustrar a classificação com alguns exemplos. Minha colaboradora na pesquisa de sonhos, a psicóloga Simpson, teve um sonho no qual estava na cama e seu gato estava se esfregando no tapete. Quando ela estava quase se levantando para interromper o gato, acordou e encontrou o gato sobre ela, esfregando e arranhando o cobertor. Este é um sonho do corpo físico, no qual o gato esfregando o tapete surgiu do efeito do gato tentando arranhar a sonhadora. Sonhos do corpo físico também incluem os sonhos que simplesmente repetem as atividades do dia, em especial aquelas que deixaram um sinal na memória muscular do corpo físico.
A seguir, um exemplo de sonho com predominância do corpo vital. Nancy, participante do grupo de sonhos do Instituto de Ciências Noéticas, falava de um tema recorrente de muitos de seus sonhos. Como exemplo, relatou este sonho emocionalmente carregado ao grupo. Eu estava chegando em casa e minha irmã disse que ia sair, e entrei na casa e não havia ninguém lá. Olhei em todos os cômodos e nada. Todos tinham me abandonado. Ao mesmo tempo, foi assustador, pois senti que havia um fantasma ou algo parecido na casa. Este sonho foi impelido pela emoção do medo, o medo de ficar sozinha, o medo de fantasmas, etc. Neste sentido, as imagens simbólicas são as da psique do sonhador, a casa, e ela receia que acabe ficando sozinha, abandonada com os fantasmas de lá. Este medo também foi relevante em sua realidade desperta, pois seu estilo de vida impedia de quaisquer oportunidades de passar algum tempo sozinha. Após relatar o sonho, Nancy falou de uma experiência da infância quando estava brincando com seus irmãos fora de casa. Em determinado momento, ela correu para dentro a fim de mudar de roupa. Seus irmãos resolveram pregar-lhe uma peça e se esconderam, para que ela pensasse que tinham saído sem ela. Ela se lembrou que procurou pela casa toda, achando que havia sido abandonada. O corpo mental tinha feito dessa experiência de infância um arquétipo pessoal para Nancy, no sentido de que, quando a sensação de isolamento precisou surgir em sua vida, ela se manifestou com essa história familiar. Logo, os sonhos recorrentes em torno desse tema estavam comunicando a sensação de isolamento e a necessidade de atenção. Quando analisamos a simbologia dos sonhos, podemos entender que a casa é a psique de Nancy. O medo de fantasmas indica que estar sozinho na psique é uma experiência assustadora para ela. Nancy passava muito tempo sozinha, mas depois percebeu que era um tempo gasto em uma atividade, como ler um livro ou limpar a casa. O problema estava no pouco tempo que passou sem fazer nada, apenas ficando consigo mesma. Tanto no tempo acordado quanto nos sonhos, o medo cercava essa ideia. Esse aspecto de pesadelo baseia-se no corpo vital de sentimentos, que também é a área da psique que exigia a atenção. Este sonho revelou a Nancy a necessidade de solidão e calma. Inesperadamente, 2 semanas após esse sonho, Nancy teve de se acomodar em uma nova situação de vida e mudou-se sozinha para um apartamento. Contudo, apenas quando foi à reunião seguinte do grupo de sonhos e mencionou que havia se mudado, foi que ela conseguiu relacionar a história do sonho à manifestação de sua situação. Embora a mudança para um lugar solitário não tenha sido a solução completa, pois ela ainda precisava usar o espaço para passar algum tempo sozinha, foi outro símbolo importante, sugerindo a necessidade de estar sozinha em sua psique. É muito importante verificar como tanto a vida em vigília quanto a vida em sonhos manifestaram símbolos relevantes para mostrar-lhe áreas de crescimento pessoal. Embora o sonho a seguir, também relatado por uma participante do grupo de sonhos do Instituto, chamada Júlia, tenha características do corpo vital com uma emoção perturbadora, pode ser compreendido basicamente como um sonho do corpo mental, no qual predomina o significado dos símbolos. Eu estava em um barco com meu marido e meus filhos. Chegamos ao primeiro destino e o barco começou a afundar. Desci as escadas até a minha bolsa, que estava virada na água, e tentei reunir meus objetos pessoais. Fiquei aborrecida por ver que meus filhos e meu marido não pareciam interessados em me ajudar. Então, o barco se transformou em uma canoa. Eu estava preocupada em pegar meus objetos, porque precisávamos tomar um avião que ia decolar logo. Finalmente percebi que não ia conseguir pegar o avião,
mas mesmo assim fiquei magoada por ninguém querer me ajudar. Ao analisar este sonho, fica evidente que a psique de Júlia estava se ajustando a uma solidão recém-descoberta, pois seu filho mais novo estava se formando e saindo de casa. O sonho reflete um mergulho na psique, o descer pelo barco, no qual nenhuma de suas demais identidades de ego, a sua família, quis acompanhá-la. Lá ela reúne as coisas que caíram da bolsa para conseguir ordenar quem ela é. A carteira de motorista, literalmente sua identidade. Fotos de família, como ela se identifica. Sua carteira, o dinheiro como um símbolo de valor, etc. A canoa, um veículo autopropelido, mostrou que sua psique mudou do barco coletivo, pois agora estava sozinha. Então, ela percebe que eles não poderão continuar juntos, pois não vão conseguir pegar o avião. Eis uma ilustração de sonho do corpo supramental. Simpkinson teve um sonho simples na primeira noite em que se pôs a buscar uma visão. Sonhou que estava caminhando na floresta onde ela e várias outras pessoas estavam em uma busca de visão. Enquanto se reunia com os demais, numa animada confraternização, começou a chover. A chuva foi intensa e caiu sobre a colina onde os buscadores estavam reunidos. Este sonho foi de purificação, iniciando-a na busca da visão. A água, neste caso na forma de chuva, é o arquétipo do inconsciente. Como ela queria conhecer seu inconsciente naquela busca, a chuva foi uma bênção importante. Não apenas a chuva a estava limpando, como também tocando, caindo em um lugar onde ela e o inconsciente podiam se encontrar. Desse modo, o inconsciente estava concordando em se abrir e homenageá-la com sua presença. A seguir, um exemplo de sonho do corpo estático, neste caso, obtido por meio de esforço lúcido. Se as condições me permitirem ficar concentrada durante um bom tempo, sem interrupções no sonho, gradualmente perco a noção do corpo e me aproximo da eliminação total de objetos da consciência. Mas a atividade mental cessa. Cheguei a este ponto de pura consciência, mas que eu saiba, não consegui permanecer nele. Como fiz cessar a noção dos sentidos e a atividade mental, transcendi meu self físico e meu self mental. O fenômeno final é a plenitude da luz. Geralmente ela surge como o sol que se move desde o alto da minha cabeça até um ponto em que tudo que vejo é uma luz brilhante. Fico consciente da presença de Deus e sinto uma imensa e espontânea alegria. Enquanto dirijo minha atenção para a luz, vou perdendo lentamente a percepção de meu corpo de sonho. Perder a imagem do sonho e a percepção de mim mesma na evidente presença de Deus é experimentar a transcendência. Esta é a experiência, qualquer que seja a explicação. A luz plena, a percepção de Deus, a perda gradual da consciência de mim mesma, a felicidade, também chamada beatitude ou êxtase, e uma devoção incontrolável são fenômenos mencionados comumente na literatura mística. Este exemplo descreve a perda da identidade do ego quando o mergulho na luz e uma grande felicidade nos assomam. Todas as classificações anteriores de sonhos se dissolvem, pois não há estruturas de significado simbólico no estado de êxtase. Há apenas puro êxtase, a ausência de separação. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.